Se você tem diabetes ou conhece alguém que tem, com certeza você já ouviu falar na palavra insulina. Para muitos, ela é o remédio que salva a vida todos os dias, mas também temos pessoas utilizando esse hormônio de uma forma muito perigosa, como um facilitador de emagrecimento ou de ganho muscular. No vídeo de hoje, vamos descomplicar a insulina. Você vai entender exatamente o que ela faz no corpo humano, os perigos ocultos, como utilizar do jeito certo e por que o seu uso pode ser fatal de forma incorreta. Para entender a insulina, imagina que o seu corpo é uma grande empresa e as suas células são as salas desses escritórios dessa empresa. Quando você come, a glicose desse material absorvido, que é um açúcar, é o combustível do seu corpo. Mas a glicose ela não consegue entrar nessa salinha sozinha. Ela fica ali presa, circulante no sangue. E é aí que entra a função da insulina, que é um hormônio naturalmente produzido pelo nosso pâncreas em condições normais de saúde. A insulina ela funciona como uma chave. Ela vai até aquela porta, das células que está fechada, gira a fechadura e permite então que essa glicose passe, que ela entre então neste escritório. Mas como isso funciona no diabetes? Se você tem diabetes tipo 1, quer dizer que o seu corpo parou de produzir essas chaves. Seria não produzir então o hormônio. Agora, se você tem o diabetes tipo 2, o seu corpo até produz essa chave, mas as fechaduras estão enferrujadas e não permite essa conexão, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Em ambos os casos, nesses tipos de diabetes, o açúcar acaba sobrando então circulante no sangue, o que acaba fazendo mal para os nossos órgãos, para os vasos sanguíneos e nervos. Então, para quem precisa repor essa chave, a insulina injetável é a solução. Mas existe o uso correto de realizar esse processo. É preciso saber o local correto de aplicação, o momento certo dessa aplicação, de acordo com os tipos de insulinas disponíveis no mercado, e também sobre a manutenção da temperatura desse medicamento. A insulina, ela é um medicamento de margem muito estreita. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos na aplicação já altera totalmente o seu resultado. O maior erro no uso da glicemia e um dos maiores perigos é gerar a hipoglicemia. Se você errar na aplicação da dose para mais, ou aplicar a quantidade correta e esquecer de comer, o seu cérebro começa a ficar sem combustível, que é o recurso da glicose. Os sintomas podem variar, como suor frio, tremedeira, tontura, e em casos graves levar a desmaios, convulsões, ao coma e também a perda da vida. Hoje nós temos um público utilizando a insulina na musculação para adquirir massa muscular mais rápido, um emagrecimento, já que ela é um hormônio anabólico que ajuda na construção dos tecidos. Mas isso é uma roleta russa. Quem utiliza a insulina sem precisar, sem acompanhamento médico e sem controle adequado, corre um risco gigantesco com esse tipo de administração. Mas de onde vem esse material, essa insulina que nós utilizamos? Até a década de 1980, a insulina utilizada pelos humanos vinha do pâncreas de bois e porcos, o que resultava em muitas reações alérgicas. Mas hoje, com a biomedicina, com a ciência, utilizamos a tecnologia do DNA recombinante. Pega-se o DNA, o gene humano responsável pela produção da insulina, e colocamos então dentro de bactérias, como Escherichia coli ou leveduras. Essas bactérias agora viram fábricas e começam a produzir a insulina, que é idêntica à insulina humana. Mas o que fazer quando gera-se um quadro de hipoglicemia? No quadro de hipoglicemia, o corpo ele não precisa de alimento, de comida. Ele precisa de uma glicose que está pura e livre, para entrar o mais rápido possível na sua corrente sanguínea. Os transportadores do intestino precisam quebrar essas moléculas de forma rápida e eficaz, sem precisar quebrar moléculas complexas. A recomendação oficial, diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, é a regra dos 15. Consumir 15 gramas de carboidratos simples, como uma colher de sopa de açúcar dissolvida em água, 150 ml de um refrigerante comum com açúcar, 150 ml de suco de laranja, natural ou de caixinha, umas 3 balinhas, ou sachê de gel de glicose, que é vendido já para pacientes com diabetes. Então, quando acontecer um quadro desse, não dê diretamente chocolate,
bolo para esse paciente ou para esse amigo que está próximo de você necessitando de ajuda. Porque o chocolate ele possui muita gordura, e a gordura vai funcionar ali como uma barreira no seu estômago e vai atrasar a velocidade que essa glicose vai chegar no seu sangue, porque o seu cérebro precisa de energia muito rápida e a gordura vai fazer ele esperar e pausar todo esse processo, piorando o seu quadro de hipoglicemia. No fim das contas, entender a insulina é entender sobre o compasso do nosso próprio corpo. A ciência nos mostra todos os dias que nosso organismo é uma máquina perfeita, mas que depende diretamente das nossas escolhas. Entenda o seu corpo, domine a sua saúde e jamais brinque com o seu metabolismo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.